Hare Krishna, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Eu sou a Tsundara Dasa, estou aqui hoje para uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, versos 41 ao 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anchakalpatarubhyasya kripa sindubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, o verso 41. Rupa matrat vikurvanat tejasa daiva choditat rasa matram abhut tasmat amba jihva rasa graha. Rupa matrat vikurvanat tejaso daiva choditat rasa matram abhutasmat ambodhihva rasa graha. Tradução e significado dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Rupa matrat, que se desenvolve do elemento sutil chamado forma. Vikurvanat, submetendo-se a transformação Tejasaha do fogo, Daiva Choditat, sob um arranjo superior, Rasa Matram, o elemento sutil chamado paladar. Abhut manifestou-se, Tasmat, disto Ambaha, água de Ruá, o sentido do paladar, Rasa Graha, que percebe o sabor. Tradução: pela interação do fogo com a sensação visual. O elemento sutil chamado paladar desenvolve-se sob um arranjo superior. A partir do paladar é produzida a água. E a língua, que percebe o sabor, também se manifesta. Significado de Prabhupada. A língua é descrita aqui como um instrumento para adquirir conhecimento do paladar. Porque o paladar é um produto da água, sempre há saliva na língua. Interessante, não é? Vamos ao verso 42. Kashayo madura tikta katu amla iti na ekada bautikanam vikarena rasa ekaha vibhidyate. Kashayo maduras tikta katu amla iti na ekada bautikanam vikarena rasa eko vibhidyate. Tradução e significado por sua divina graça, Jagadguru Srila Prabhupada. Kashaya, adstringente, madura, doce, tikta, amargo, kato, picante, amla, azedo, iti, assim, na ekada, com multiplicidade, bautikanam, de outras substâncias, vikarena, pela transformação, rasaha, o elemento sutil chamado paladar, ekaha, originalmente um só, vibhidyate, divide-se. Tradução: embora seja originalmente um só, o paladar se multiplica como adstringente, doce, amargo, picante, azedo e salgado, devido ao contato com outras substâncias. Muito bem. Vamos ao verso 43.
Kledanam Pindanam Triptir Pranama Pranana Apyayana Undanam Tapa Aponoda Yastvam Ambasahap Vritayahap Tu Imahap Kledanam Pindanam Triptir Prananapyayanundanam Tapanodo Bhuyastvam Ambasho Vritayastu Imahap. Tradução, significado, Jagadguru Srila Prabhupada. Kledanam, molhando, Pindanam, coagulando, Triptir, causando satisfação, Pranama, Pranana, mantendo a vida, Apyayana, refrescando, Undanam, amaciando, Tapa, calor, Apanoda, afastando, Bhuyastvam, sendo em abundância, Ambasaha, da água, Vritayaha, as funções características, tu, de fato, Imaha, essas. Tradução e identificado de Srila Prabhupada. Perdão. As características da água manifestam-se por ela molhar outras substâncias, coagular várias misturas, causar satisfação, manter a vida, amaciar as coisas, afastar o calor, fornecer-se incessantemente a reservatórios d'água e refrescar, matando a sede. Significado: uma pessoa pode sair do estado de inanição bebendo água. Às vezes, se observa que se uma pessoa que fez voto de jejuar toma um pouco d'água a intervalos, a exaustão do jejum é imediatamente mitigada. Nos Vedas também se afirma que apomaya pranaha, a vida depende da água. Com a água, pode-se molhar ou umedecer qualquer coisa. Pode-se preparar massa de farinha com uma mistura de água. Barro é feito misturando-se água com terra. Como se afirma no começo do Srimad Bhagavatam, a água é o ingrediente aglutinante de diferentes elementos materiais. Ao construirmos uma casa, a água é realmente o elemento que entra na constituição dos tijolos. Fogo, água e ar são os elementos intercambiáveis para toda manifestação material, mas a água é o mais destacado. Além disso, o calor excessivo pode ser reduzido simplesmente despejando-se água num campo aquecido. Gyanatimidandasya Gananjana Shalakaya Chaksuruminitanjana Taismai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Nam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine. Muito bem, então lemos aqui do Srimad Bhagavatam a continuação da explicação sobre os princípios fundamentais da natureza material. O Senhor Kapila Deva instrui a sua mãe, Devahuti, sobre a constituição da energia material. Vale lembrar que essa mesma discussão, ou uma discussão muito parecida, aconteceu no segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, no segundo canto do Srimad Bhagavatam, né? Quando Narada Muni inquire o Senhor Brahma. Narada Muni, sendo nesta criação de Brahma, o seu filho, né, autogerado, um dos primeiros
filhos de Brahma, e ele assim, teve a primeira impressão de que Brahma é o ser supremo. Por quê? Dentro desse universo, Brahma criou e manteve a criação em andamento, enquanto Narada Muni pôde observar. No entanto, Narada Muni, muito inteligentemente, notou que Brahma era muito disciplinado e que seguia preceitos, instruções. E ele, com muita curiosidade, ele se aproxima do Senhor Brahma e pergunta: meu pai, você criou aqui todas essas substâncias, né? E você parece ser o principal entre todos os semideuses, a entidade viva primogênita, primordial, né? E eu queria entender como é esse mundo material, em que ele se alicerça, como ele é criado, como ele é conservado. Né? E ele entende que o Sr. Brahma conhece tudo isso cientificamente, porque ele tinha a capacidade de conhecer tudo do passado, do presente, do futuro. O Sr. Brahma conhece, tem esse conhecimento aqui dentro deste universo material. Mas ele pergunta: qual é a fonte do teu conhecimento? Quem é que te mantém? Para quem é que você trabalha? Qual a tua verdadeira posição? Você cria essas entidades e os elementos materiais através da tua energia pessoal? Então, o Narada Muni, ele viu que, como o Sr. Brahma estava encarregado da criação desse mundo material, ele, de fato, parecia quem estava no controle. Mas, ao mesmo tempo, devido ao fato de ele estar sempre ocupado, trabalhando, ele pensou: ele deve estar fazendo esse trabalho para mais alguém? Será que há outra pessoa que seja a fonte da própria criação de Brahma? Isso é muito interessante, porque em muitas religiões, inclusive religiões já milenares, tem-se a ideia, a noção de que Deus é aquele que cria, é aquele que está sempre controlando, ou seja, alguém que está sempre trabalhando, sempre agindo, né? Castigando alguém ou protegendo alguém que a gente ora pedindo para que interferir nos nossos negócios individuais, né? Ínfimos, nas questões ínfimas do nosso dia a dia. Nós oramos a esse Deus: por favor, me ajuda a passar numa prova, conseguir um emprego, isso, ou conseguir um casamento com essa pessoa, com aquela outra pessoa, me protege dessa doença. A gente tem essa tendência a ter a noção de que Deus está por trás do trabalho que é manter esse mundo material, incluindo nós, as entidades vivas que vivemos aqui nesse mundo material. Então essa é uma noção de Deus, e ela não é totalmente infundada, porque mesmo Narada Muni, ele observou que o poder supremo dentro desse universo do Senhor Brahma. E no princípio, ele achou que Brahma era a pessoa suprema, e com seu próprio desejo, com sua própria energia, ele criava e mantinha esse universo funcionando. E todos os semideuses, né? E, de fato, Brahma é Pitamaha, né? O avô de todos, né? É o mais respeitado entre os semideuses, né? Também temos o Sr. Shiva, mas o Sr. Brahma é quem está criando, mantendo os Prajapātis, né? E diretamente interessado nas questões deste universo, né? Que cria todos os planos de existência, esse plano que nós vivemos, Bhumandala, planos superiores, planos inferiores. No entanto, Narada Muni observa que
se Brahma está tão ocupado com isso tudo, será que ele não está fazendo isso para alguém? E pergunta para ele, para quem? Para quem você trabalha? Qual é a tua verdadeira posição? Você cria sozinho essas entidades com os elementos através de tua energia pessoal? Aí é claro, né, que Brahma, ele responde ao jovem Narada, né? O jovem tinha acabado de ser criado ali há pouco tempo. E ele ficou muito feliz com essas perguntas de Narada, por quê? Porque ele diz para Narada Muni que ele foi inspirado a desvendar isso pela toda poderosa personalidade de Deus, ou seja, a suprema personalidade de Deus inspirou Narada a fazer essas perguntas. Porque foi uma oportunidade que Brahma teve de instruir não apenas Narada Muni, mas todos os seus filhos e todas as gerações que viriam, né, sobre a suprema personalidade de Deus. E ele explica, né, que tudo que você pensou sobre mim não é falso, porque enquanto a pessoa não passar a conhecer a suprema personalidade de Deus, a verdade última, superior, vai se iludir observando as minhas atividades poderosas, as atividades de Brahma. Então ele explica como que o Senhor cria a partir da sua refulgência espiritual, né, o Brahma Jyoti. Da mesma forma que o Sol manifesta o fogo, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus, cria o Mahatattva a partir da sua refulgência pessoal. E ele começa a descrever como que a partir desse Mahatattva a Prakriti é constituída, né, o Pradhana, a Prakriti, depois a Prakriti, ela é constituída, e como que subsequentemente, né, os elementos materiais vão sendo criados. Porque a partir da agitação do Mahatattva pelo olhar de Mahavishnu, as atividades materiais têm início, né? Então existe primeiramente a transformação, né, dos modos da natureza material, surge o modo da bondade, da paixão, e mais tarde a ignorância, e a partir da ignorância a matéria, o conhecimento da matéria, e as atividades do conhecimento são geradas a partir dessa a transformação dos modos da energia material dentro do Mahatattva. E assim, primeiramente é criado, né, Brahman, que representa o modo da paixão. Na verdade, Vishnu é o mesmo Vishnu do Mahatattva, então ele é sempre existente, diferente de Brahman, que nasce e morre. O Senhor Vishnu sempre existente. Então, o Senhor Vishnu cuida do modo da bondade, mas, primeiramente, nós temos o modo da paixão e, subsequentemente, o modo da ignorância, que é representado pelo Senhor Shiva, que é uma expansão parcial de Krishna, mas que está num nível superior às entidades vivas comuns, como nós. Sendo que o Senhor Brahma é uma alma espiritual como nós, só que devido a inúmeras atividades piedosas, há muito tempo desenvolvendo-se, autodesenvolvendo-se, né, praticando o autoconhecimento, o conhecimento de Krishna, da consciência de Krishna, ele consegue esse posto de Brahma, da pessoa suprema dentro deste universo, e ele adquire o controle sobre o modo da paixão. E devido ao modo da paixão, que é o modo de criar, né, de agitar, de dar início a todos os elementos materiais e as almas, e aos prajapatis, e estimular a população desse universo material. Então o Senhor Brahma controla o modo da paixão. E Vishnu mantém-se no modo da bondade. E Senhor Shiva com o modo da ignorância, que
vai trazendo a entropia desse grande sistema, ou seja, vai trazendo a aniquilação gradual de tudo que é criado dentro do mundo material pelo modo da paixão. Então, vale a pena aqui a gente fazer um pequeno contraponto, porque nós estamos falando do Mahatattva, que foi agitado pelo olhar de Mahavishnu, Kala, o tempo eterno, Mahakala, que agita a matéria. E a partir dessa agitação, a partir da criação dos modos da energia material, a matéria é criada. Isso tudo dentro de um cantinho do Brahma Jyoti, que é a luz eterna que emana de Krishna, de Deus. O contraponto é que esses modos de bondade, ignorância, bondade material, paixão, ignorância materiais, eles não existem a partir do Brahma Jyoti para lá, ou seja, na direção da Suprema Personalidade de Deus, que mantém inumeráveis universos materiais e, além deles, mantém o que são conhecidos, né, como os planetas Vaikunta, que são, cada um deles, muito maior que qualquer um desses universos materiais. Nesses planetas Vaikunta não há a manifestação de Mahakala, não há modos de paixão, bondade e ignorância. Lá existe um modo conhecido como Vishuddha Sattva, que é uma bondade pura, eterna. E as entidades vivas que vivem lá, elas nunca estão sujeitas aos modos de paixão e ignorância. Ou seja, não estão sujeitas aos altos e baixos que existem aqui, né? Dentro do mundo material, da agitação e depois da destruição, da ignorância, da letargia. Então, no mundo espiritual, as almas vivem num estado de bem-aventurança eterna, porque estão sempre ocupadas em atividades de serviço devocional, dentro da sua relação eterna com Krishna, desfrutando de uma raça, de um sabor de relacionamento particular. Não pode ser com um amigo da Suprema Personalidade de Deus, ou um servo, ou um pai, a mãe, ou um amante, de acordo com a sua raça, a raça que foi desenvolvida dentro dessa relação e, claro, sendo mantida unicamente pela misericórdia de Krishna, pela potência interna de Krishna. Aqui no mundo material, as divas, ou seja, essa alma, o Atma é a nossa denominação original. Nós nos tornamos divas quando habitamos o mundo material, quando adquirimos o relacionamento com os modos da natureza material, que aqui são escritos por Narada Muni, não aqui neste verso, né, mas no chamado Bhavata, no começo, segundo canto, ele é descrito pelo Sr. Brahma, a Narada Muni, como o início da geração desse universo material. Então, a partir dos modos da natureza material, é gerado o falso ego, né? Porque a partir daí o ego materialista, né, ele é autocentrado, ele é egoísta. Na verdade, eu tenho visto muitos sadhus no nosso movimento traduzirem esse ahankara, o falso ego, como algo, como um egoísmo mesmo, um egoísmo. Porque é exatamente aí que está a diferença de uma alma condicionada para uma alma liberada. A alma condicionada, ou seja, que aceita as condições materiais, aceita estar aqui, se submetendo às variações de bondade material, paixão, ignorância, ela é uma alma centrada em si mesma. Então ela é egoísta. Ou seja, ela prioriza o ego, o seu ego, acima de qualquer outra coisa. Então nós, dentro
do mundo material, sendo submetidos ao egoísmo, a esse ego materialista, nós nos tornamos condicionados. Então, logo a partir da criação dos três aspectos da natureza material, né? Ou seja, os três modos da natureza material, surge esse ahānkara, esse eu sou, eu existo, essa autoimportância e esse egoísmo, ou seja, primeiro eu, depois outros, primeiro o que eu estou sentindo, primeiro o que eu penso, depois posso até, por minha infinita misericórdia, pensar no que outras pessoas querem ou pensam ou desejam. Então esse egoísmo, mesmo no amor material, que é traduzido como luxúria, o que se busca é a satisfação egoísta, mesmo quando num relacionamento material entre duas almas, né, condicionadas, o que cada alma está buscando é a sua própria satisfação, sempre. Claro que há algumas concessões que se fazem para entre os amantes, né? Há concessões para que o desfrute possa se estabelecer. Quando não há mais campo para negociações, então os amantes se separam, muitas vezes com muita frustração, com muita ira, que são as manifestações posteriores, né, do modo da paixão que deriva para a ignorância. Então, a base do condicionamento material é esse egoísmo. É quando a alma espiritual pensa em si, em sua satisfação. E, em contrapartida, o que as almas liberadas experimentam do outro lado do Mahatattva, do outro lado do Brahma-jyoti, nos planetas Vaikuntha e no planeta supremo, do Loka Vrindavan, Krishna Loka, que as almas espirituais experimentam é o desejo da satisfação da suprema personalidade de Deus. Então é exatamente o que torna uma alma ativa, imersa no materialismo, materializada, né? Poderíamos falar assim, é justamente o egoísmo. E por isso que o ego materialista, ele é o primeiro elemento imediatamente criado após a agitação do Mahatattva e dos modos da natureza material existirem, passarem a existir. Então é um elemento que é criado. E a partir, né, do desenvolvimento da matéria, os outros elementos, né, vão sendo criados. Né? E da escuridão do falso ego, o primeiro dos 5 elementos, que é o céu, muitas vezes traduzido como éter, que é o espaço, né? Ou seja, esse espaço material, então, isso é muito interessante, né? Porque do tempo é criado os modos da natureza material, o ego, e em seguida o espaço. Então existe uma relação tempo e espaço. Mas a relação de tempo e espaço material, né? Essa relação espaço-tempo material, ela passa pelos modos da natureza. Entre o tempo e o espaço, a ação dos modos da natureza material e o ego materialista. Isso é um pouco mais complexo de se descobrir através da nossa ciência empírica. Percebe muito bem a noção de espaço e tempo, mas não tem muito conhecimento, não tem conhecimento suficiente para relacionar espaço e tempo com ego e com os modos da natureza material. Mas é muito interessante, porque é assim que o Sr. Brahma explica isso para Narada Muni, porque Brahma foi instruído diretamente por Krishna. E é a mesma explicação que nós vemos aqui nesse capítulo 26, né, do terceiro canto, essa descrição feita por
o Sr. Kapila Deva Devahuti, sobre esses princípios, né, da natureza material. E aqui vale a pena um pequeno parênteses. Por que essa explicação? Né? Se nós somos almas espirituais, nós queremos voltar ao mundo espiritual, por que essas explicações? O ponto é que, a partir dessas explicações, e no caso do Sr. Kapila Deva, isso deu origem a Sankhya, ao conhecimento Sankhya, ou seja, o estudo analítico desses elementos materiais, o estudo analítico do mundo material, da matéria, Sankhya, que é também repetido por Krishna Arjuna, Sankhya Yoga, especialmente no segundo e terceiro capítulo, né, da Bhagavad Gita. Esse estudo ele é importante no sentido que distingue claramente a alma espiritual da matéria, distingue claramente o envolvimento da alma espiritual com a matéria e as consequências desse envolvimento da alma espiritual com a matéria. Então é a base, por isso que o Sr. Krishna ele começa a instruir Arjuna sobre isso, sobre a diferença do corpo e a alma. O segundo capítulo, o primeiro capítulo do Bhagavad Gita é a apresentação, é o cenário, né? O campo de batalha, os diferentes guerreiros que estão colocados ali, a descrição, né, dos acontecimentos, o Sr. Krishna com Arjuna, e levando a quadriga de Ashna até o meio do campo de batalha para que ele pudesse observar quem estava ali. E o segundo capítulo, assim que Arjuna pede que Krishna lhe instrua, porque ele se vê totalmente confuso. E por que Arjuna está confuso? Por causa do ego, por causa desse elemento. Krishna coloca Arjuna em confusão, porque Arjuna é um devoto puro, totalmente liberado, um companheiro eterno de Krishna. Mas Krishna, ele coloca Arjuna numa ilusão temporária e ele percebe o egoísmo na hora que ele vê todas aquelas almas e ele vê essas almas do ponto de vista corpóreo, dos relacionamentos corpóreos, primos, tios, professores, mestres. E pensa nas esposas daqueles soldados que vão ficar viúvas, começa a ter todo um raciocínio egoísta, no sentido de iludidos pelo ego materialista. E Krishna coloca Arjuna naquela posição para instruir o Bhagavad Gita e nós podermos nos beneficiar com os significados do Bhaktivedanta e de Srila Prabhupada no Bhagavad Gita. Mas, pela misericórdia de Krishna, ele narra esse conhecimento. E ele começa exatamente falando que você, Arjuna, é uma alma espiritual. E você é imortal, você é primordial, original, você não tem nada a ver com essa natureza material. Né? A alma não vai morrer quando o corpo morrer. A alma é indestrutível, não pode ser queimada pelo fogo, seca pelo vento, molhada pela água, que é o elemento que trata os versos que lemos hoje. E esse é o conhecimento, é a base do conhecimento. Nós precisamos ver e rever essa análise do que é material para avançarmos espiritualmente, para deixarmos de nos apegar a essas questões relacionadas ao ego materialista. E é por isso que esse conhecimento foi dado no segundo canto do Srimad Bhagavatam, pelo Sr. Brahma, Narada Muni, está sendo repetido no terceiro canto. O Kapila Deva Devahuti foi dado por Krishna a Arjuna, no início da narrativa, do conhecimento, que ele outorga a Arjuna também o mesmo conhecimento. Então, por isso que nós nos detemos com esses detalhes, que são detalhes importantes, que, no fundo, eles fazem com que o nosso impulso de nos livrarmos desse envolvimento material, ele aumente. Aumenta a nossa determinação em buscar o caminho da autorrealização, do nosso verdadeiro
Mas, enfim, a partir dos 3 modos da natureza material, o ego é gerado, esse egoísmo é gerado, né? E a partir do falso ego, o primeiro elemento material é gerado, que é o espaço. E essa forma sutil do espaço tem como qualidade o som. Então, junto com o espaço, né, vem o som. Tanto que o som nos dá essa questão espacial, né? Está longe, está perto, está à minha direita, à minha esquerda, em cima, embaixo, né? E a partir do espaço, que tem tudo a ver com um elemento som, o ar é gerado. Então nós temos aí o som, o espaço, o ar, e a partir do ar, o sentido do tato, ele surge, tanto que é o que a gente consegue perceber o ar, né, através do tato. E o ar também é onde se manifesta o som. Você vê que o Srimad Bhagavatam, isso foi descrito há mais de 5.000 anos. E está aí, é o que modernamente se ensina, né? Claro que nas escolas, digo, né, atuais, né, o conhecimento científico que foi descoberto aqui há alguns séculos, aqui pelos nossos cientistas, observando a natureza material, poucos séculos. No entanto, já estava descrito aí há milhares, mais de 5.000 anos, mais de 5 milênios. Então, através do ar, o som, onde se manifesta o som, né, no ar, no espaço. E aí vem os outros elementos, né? Porque o ar se transforma em fogo. Com fogo, o sentido do tato se mantém, e aí do som também. Mas você também, a partir da manifestação do fogo, vem a água. E a água, ela é repleta de sabor. Mas ela também tem a forma do tato, né? E também tem som, e agora temos o sabor. Né? E da água vai vir a manifestação da terra, né? Que tem o sumo, né? O sabor, tem o tato, tem o som e tem uma forma. Né? Ela mantém a forma, diferentemente da água, que não tem uma forma definida. A terra já mantém a forma. Então, a partir daí, todos os outros elementos, né, vão sendo gerados, a partir do modo da bondade. A mente é gerada, os semideuses são gerados. Depois, temos a criação da inteligência, né, que são todos gerados para que a gente possa viver e controlar o corpo material dentro de toda essa experiência materialista. Então, tudo isso é explicado aqui nesses versos que nós lemos. Né? Interessante que no verso que lemos hoje, o último, 43, se explica que a água ela molha outras substâncias, ela tem o poder de aglutinar as misturas e, além de causar satisfação para manter a vida. Né? Então, é interessante, né? Prabhupada, ele explica com muita felicidade, né, como sempre, uma analogia de que a água é um ingrediente aglutinante. Ele dá o exemplo de que, por exemplo, ao construir ao construir uma casa, você tem lá a terra, os elementos, você pode construir com tijolos, com cimento, e a água está presente ali aglutinando tudo. Para você criar o cimento, você precisa, né, do pó do cimento, da areia. Você mistura areia, cimento, né? Aí você quer fazer um concreto, você põe brita também, pedras. Aí precisa de água também. A água é fundamental porque ela vai aglutinando, né? Ela aglutina o cimento com areia,
de forma concreta, e ela já está presente nos tijolos, né, que foram moldados ali, né, com barro e água, e aquecidos para haver aglutinação. Então, a água, esse elemento que Prabhupada aqui diz que ele é um dos mais proeminentes entre os elementos, porque através dele você, por exemplo, você pode pegar você precisa do espaço, você tem fogo que vai aquecer o barro, moldar o barro, mas você precisa da água para aglutinar e dar forma e poder, por exemplo, construir uma casa. O nosso próprio corpo, ele é aglutinado a partir da água, né? São os líquidos que existem aqui no nosso corpo que dão essa forma, né? Tanto que nosso corpo, ele é, se não me engano, 90% feito de água, né? Do elemento água. Ele é um elemento muito proeminente aqui em tudo, nas células, no sangue. É um elemento que pode produzir calor. E o interessante é que Prabhupada explica que a água, ela causa satisfação. Entre outras coisas, diz que pode amaciar as coisas, pode afastar o calor. É interessante que aqui a palavra tapa, no terceiro verso, que é calor, ele também pode ser traduzido de várias outras formas, né? Ele pode ser traduzido como ardente, como aflição também, sofrimento, né? Calor, claro, por uma dor ardente e misérias. Às vezes também essa palavra é traduzida como misérias. E a água, ela dá essa satisfação, né? Você tem sempre, o contato da água, ele é sempre prazeroso. Você tem o mar, você tem os lagos, né? Os lagos dão aquela sensação, calma a mente, a chuva, a grama molhada, né? Então, assim, tudo que nós comemos, né? O paladar, né? Ele vem por causa da água, como foi explicado também aqui no verso, né? Por isso que a língua, ela sempre está molhada. Prabhupada explicou isso também no verso anterior, né? E o paladar, embora seja único, também foi explicado aqui no verso 42, ele se mistura com outros elementos, né? E aí ele pode se tornar adstringente, doce, amargo, picante, azedo, salgado, né? Com a adição de outros elementos químicos. Então é assim que funciona a Sankhya Yoga dentro desse conhecimento. É uma maneira de classificar os elementos materiais. A ciência moderna, ela cria uma tabela periódica, né, dos elementos materiais, mas não há nenhuma contradição entre esses dois tipos de conhecimento. É claro que o conhecimento védico, por ele ser um conhecimento chástrico, ele destina-se à autorrealização da alma espiritual. Ele tem um direcionamento de tornar a alma independente da natureza material. Esse é o viés do conhecimento védico. E por isso ele classifica os elementos materiais dessa forma, pela transformação deles, pela função deles dentro do nosso condicionamento material. Ao passo que a ciência, quando descreve os elementos, não há muita diferença. Se você analisar bem, não há, é a mesma matéria sendo analisada, mas o viés científico é o viés de tentar egoisticamente controlar a energia material. Então, essa é a motivação, a descoberta para a satisfação do ego, e ela é financiada por instituições que visam lucro, que visam dominação. Tanto que o conhecimento científico ele avança mais na humanidade em tempos de guerras, os conflitos armados, né, onde predomina paixão e ignorância, é onde os seres humanos mais se concentram em avançar cientificamente com um desejo, né, financiado pelo desejo de dominação, desejo egoísta, do ego materialista. É por isso que não se pode negociar adequadamente com a natureza material.
ela é dirigida para isso. A própria energia material, a forma de Maya, ela é mantida pelo Sr. Shiva, responsável pelo modo da ignorância. Maya, Shiva, Durga. Né? Então, isso não é construído para que nós possamos ser felizes vivendo aqui. Essa é a verdadeira natureza do mundo material. Ele não é um lugar onde nós podemos ter o famoso sonho de viver muito bem. Isso pode acontecer para um número reduzido de pessoas que criaram algum tipo de karma razoável, né? E que temporariamente vão desfrutar ali um pequeno período de desfrute material, mas o mundo material é comparado a um oceano. As ondas sobem, descem, oscila. A oscilação está presente em tudo neste mundo material. E aí, ao momento em que todas essas contas chegam e tudo tem que ser cobrado, e aí a pessoa pode cair em formas bem inferiores de consciência e de vida. Então é um perigo muito grande. Então, a água, ela traz essa satisfação, né? Um alívio, né? O alívio, algum alívio, né? Para que as pessoas consigam minimamente ter algum tipo de satisfação, nem que seja temporariamente, né? Um alívio, calor das misérias, né? Um gosto agradável, né? Nós aqui, vivendo condicionados pelo ego materialista, nós temos que nos contentar com isso. Não é verdade? Então essa é a característica, né? Da água, que é o tema da leitura, né, que nós tivemos hoje aqui, não é? Muito bem. Sobre satisfação, nós temos uma coisa bem interessante aqui. Deixa eu me lembrar onde é que está isso aqui. É no verso 42. Deixa eu ver se eu... Verso 42. Kasayo maduras tikta katuan laitinai kada vauktinam vikarena rasayeko vibidyate. Não era nesse verso. É no próximo. Perdão. Kedanam pindanam tripti. É aqui que eu queria chegar. Essa palavra tripti, ela é causando satisfação, né? Porque kledanam é molhar, pindanam, coagular. Então a água tem essa satisfação de molhando, coagulando, e tripti, causando satisfação. Depois, panananá, mantendo a vida, apyayana, refrescando, undanana, amaciando, né? O que tapa panodo, o calor, afastando, apanoda, afastando o calor. Mas essa palavra tripti, ela também é falada por Krishna, né? No Bhagavad Gita. Isso que é interessante, ele usa no capítulo 10. Na verdade, é usado por Arjuna. No capítulo 10, ele usa essa mesma palavra no verso 18, no Vistarenatma, no Yogam Vibhutin Chajanadana, Bhuya Katayatripti Hi Chimbatonasti Memeritam. Ele diz o seguinte: ó Janarda, né? Por favor, volta a descrever em detalhes o poder místico das suas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre você, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Então a satisfação de Arjuna, como um devoto puro, vem dessa descrição do poder místico de Krishna,
Ou seja, todas essas descrições feitas por Brahma Narada Muni, ou por Kapila Deva Huti, e também por Krishna Arjuna, ela causa uma grande satisfação a Arjuna, porque ele não se cansa de ouvir sobre Krishna. Porque na hora que ele ouve sobre essa energia material, ele ouve em associação com o poder e a opulência de Krishna. Esse que é o grande segredo. Enquanto os cientistas materialistas querem desvendar os segredos da natureza material, desassociados de Krishna, eles não vão poder obter verdadeira satisfação, a verdadeira satisfação do eu verdadeiro. Eles estão buscando uma satisfação de um eu falso, um eu egoísta, de uma âncora. E por isso que essa satisfação ela não é plena, nunca poderá ser plena. Mas no caso de Arjuna, ele não se cansa. Ele diz aqui, Shrimvatu Nasti me, então não me canso de ouvir, Shrimvata Nasti, não há como me cansar desse néctar. E ele fala, ele usa a mesma palavra, Bhuyakataya Triptiya, a satisfação de ouvir Katha, esses tópicos, né? Que é o mesmo que o Shaunakarishi, né? Os sábios, na verdade, os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunaka, fizeram essa mesma afirmação a Sutta Goswami, quando ele foi narrar, né? Narrar o Srimad Bhagavatam para os sábios da Naimisharanya, eles falam, né? Vayantuna vitripyama uttamaśloka vikrame yachrinvatam rasa gyanam swadu pade pade. Ou seja, que ninguém jamais fica saciado por ouvir os passatempos transcendentais de Krishna, uttamaśloka vikrame, que é glorificado com orações excelentes, né? Vikrame, uttamaśloka. E aqueles que têm esse relacionamento, né, Yatrinvatam, aqueles que são Rasa Gyanam, que têm um conhecimento de um relacionamento transcendental com Krishna, por ouvir Shrimvatam, aqueles que são Rasa Gyanam, aqueles que têm conhecimento da sua raça original com Krishna. Originalmente nós somos relacionados com Krishna diretamente. Nos tornamos infelizmente, egoístas ao entrar em contato com essa natureza material, mas aqueles que são Rasa Gyanam, que têm esse conhecimento, e Shrimvatam, ao ouvir esses néctares, né, os passatempos de Krishna, que são adorados com orações sublimes, o Tamasloka Vikrame, Swadu, Pade, Pade. Ou seja, eles saboreiam a cada passo, Pade, Pade, as descrições desses passatempos. Então, né, é aí que existe essa verdadeira satisfação, como Arjuna escreve para Krishna e como os sábios na Naimisharanya, Sutta Goswami, através de Sutta Goswami, descrevem para... Ou melhor, os sábios encabeçados por Shaunaka escrevem para Sutta Goswami sobre esse verdadeiro prazer. Então, embora a água possa nos trazer algum alívio, né, temporário aqui do mundo material, o verdadeiro prazer está em ouvir tópicos sobre Krishna, em se envolver essa raça, nos tornarmos Rasa Gyana, conhecedores da nossa raça, voltando a Krishna. O Prabhupada tinha o título da sua revista, né, do carro-chefe da sua pregação, De Volta ao Supremo. É isso que pode trazer uma verdadeira satisfação para todos nós. Tá bom? Então, eu li o do Srimad Bhagavatam, né? Vamos reler aqui juntos, né? Eu li o verso 41 do Srimad Bhagavatam, Rupa Matrad Vikurvanat Teja Sudaiva Chodita Rasa Matram
abhutasmat ambudihua rasagraha. Por interação do fogo com a sensação visual, o elemento sutil chamado paladar desenvolve-se sob um arranjo superior. A partir do paladar é produzida a água. E a língua que percebe o sabor também se manifesta. Né? E depois nós passamos ao verso 42. Kashayo madurastikta katvam laiti naikadha vauti karam vikarena rasa eko vibidyate. Embora seja originalmente um só, o paladar se multiplica como adstringente, doce, amargo, picante, azedo e salgado, devido ao contato com outras substâncias. E, por fim, o verso 43, Kledanam Pindanam Tripter, causando satisfação, né? Prana Napyayayonandam Nandanam. Prananapyayanondanam. Tapa Panodo Bhuyastvam Ambaso Vritasprimaha. As características da água manifestam-se por ela molhar outras substâncias, coagular várias misturas, né? Aglutinar, causar satisfação, manter a vida, amaciar as coisas, afastar o calor, fornecer-se incessantemente a reservatórios d'água e refrescar, matando a sede. Então, quero agradecer a todos por estarem aqui, todos que estão aqui, né, que estão participando aqui dessa palestra, né? E aí eu vou agora dar uma olhadinha aqui no chat, né, para ver como nós estamos aqui, tá bom? Que temos aqui para hoje. Existe um pequeno delay, né, entre vocês escrevem o que eu leio aqui, né? É uma interação em tempo real, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro temos Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia. Hare Krishna, bom dia. Adilila Devidas, sempre aí, né? E por TV também. Hare Krishna, reverências, tá? Prabhu Paravyoma, Hare Krishna, reverências, toda glória se lá Prabhupada, sente mesmo reverências, Prabhu. Valéria Guizo Duarte, Hare Krishna, Ribou. Sitaram Das, Sundarangi, bom dia a todos, Hare Krishna, reverências para Bodhi Sundara, minha reverência, Sundarangi. Ribou. Haridarshana, querido Haridarshana, Shila Prabhupada Kidjai, reverência de Sundara. Prabhu, reverência aos presentes, as minhas reverências, Haridarshana. Ribou. Távio Daniel Neves Maria, Hare Krishna, Hare Krishna. Dandavat Pranams, Atsundara Das. Um detalhe curioso é que Krishna diz que ele é o sabor da água, porém é comum dizer-se que a água não tem sabor. Muito boa, hein? Claro, a água tem sabor, tem o sabor de água. E Krishna é esse sabor, né? Que é algo bem sutil e como nós vimos, né? A água ela pode também, ao ser misturada com outros elementos, né, trazer o sabor das coisas, né? A água é associada ao paladar. Isso é mais uma definição aí dos cientistas modernos de que a água não tem sabor. Eles não conhecem Krishna, né? Então não há nenhum mistério nisso. A água não tem sabor e Krishna é o sabor da água. Quando eles conhecerem Krishna, eles vão perceber o verdadeiro sabor da água. Muito bom, né? Incrível, né? Que a água também ela está na forma do oceano causal, né? O Mahatattva. A água é um elemento realmente muito interessante, né? E também está aqui no fundo, né? No oceano de Garba. O nosso próprio plano, né? De Bhumandana, onde existem várias ilhas cercadas de oceanos, né? Diferentes
oceanos, né? Alguns são de água salgada, outros de álcool, né? É curioso isso. Tudo baseado no elemento água, né? Para Vyoma Prabhu, o cristianismo, o Bhagavad Gita, que ele é o sabor da água. Pois é, por isso que quem não conhece Krishna acha que a água não tem sabor. Nós devotos sabemos que o sabor da água é Krishna. Luiz Rocha Goulart. Hare Krishna. Para a Vyoma do fogo surge a forma, o sentido de visão, os olhos. Marcelo Magalhães. Não, tem um antes aqui. É engraçado o chat, às vezes, quando eu estou rolando aqui, ele dá uns pulos aqui, né? Mas parece que tem uma pergunta aqui. Otávio Daniel no... cadê a pergunta? No Bhagavad Gita 7.5, Sri Krishna diz: Arjuna, que a energia superior, Atma, pode explorar. O chat fica pulando. Será que tem um jeito de... pode explorar... Peraí, vamos lá. Na Bhagavad Gita... Nossa. Deve ter uma maneira de destacar o chat daqui, né? Porque toda vez que alguém escreve, o chat pula. Vamos parar ele aqui. No Bhagavad Gita 7.5, Shri Krishna diz a Arjuna que a energia superior, Atma, pode explorar a energia inferior. O senhor pode explicar esse verbo explorar no contexto do verso, por favor? Dá uma olhadinha aqui. Bhagavad Gita 7.5, né? Bhagavad Gita 7, o conhecimento acerca do absoluto. Apariyanitastvanyam prakritim vidime param divabhutam mahabaho yaedam daryate jagat. É um verso bem famoso, o Prabhupada cita ele. E Krishna falando, além dessas energias, né, que ele mencionou anteriormente, ó Arjuna de braços poderosos, existe uma outra energia minha. A minha energia superior, que consiste das entidades vivas que exploram os recursos dessa natureza material inferior. Exatamente. A alma, a entidade viva superior, quando ela se torna uma diva, olha, a palavra que Krishna usa aqui no verbo, diva bhutam mahabaho, diva, a entidade viva condicionada, ela vem explorar os recursos da natureza material. Ela vem tentar dominar a natureza material. Esse sentido egoísta do falso ego é o que nós sofremos aqui ao tentar dominar a energia material, retirando Krishna do contexto. No mundo espiritual, todos querem trabalhar para a satisfação de Krishna, produzir a satisfação de Krishna. Aqui, egoisticamente, nós queremos explorar, queremos dominar a energia material ilusória. Então, Krishna cria esse mundo material como se fosse um lugar para a gente brincar aqui de ser Deus. Né? Devido ao nosso egoísmo ou inveja de Krishna, também é outra palavra muito usada nesse contexto. Nós queremos dominar, assim como Krishna domina as diferentes energias, nós queremos dominar, mas nós não temos esse poder verdadeiro. Então é criada a ilusão, é criado o ego materialista, e nós somos colocados aqui para tentar dominar a natureza material, que não nos pertence. Por isso que a verdadeira fórmula da paz, como o Prabhupada menciona, é entender que tudo pertence a Cristo. É quando a entidade viva, ela deixa de querer dominar a natureza material, porque entende que essa natureza material, sendo uma energia, ela pertence a Krishna. Quando a gente devolve essa energia material ao verdadeiro dono da energia material, Krishna, suprema personalidade de Deus, aí nós podemos começar a ser felizes. Então, a liberação do mundo material nem implica necessariamente em você ser retirado do mundo material. Por exemplo, Prabhupada estava aqui no mundo material, interagindo conosco, com a energia material, está completamente liberado, porque a consciência dele não tinha nenhum pingo, nenhum resquício de tentar dominar a natureza, simplesmente oferecer essa energia ao verdadeiro possuidor da energia, que é Krishna.
Por isso que ele é uma alma liberada mesmo, atuando e agindo aqui, dando exemplo, né? Que é a coisa mais importante. Tá? Espero que tenha lhe respondido adequadamente, tá? No sentido de explorar, dominar a natureza material. É isso que nós viemos fazer aqui, tá? Como almas condicionadas. Marcelo Magalhães, como podemos ultrapassar esse oceano de misérias no mundo material? Eu acabei respondendo isso na pergunta anterior, né? Quando a gente começa a reconhecer que tudo pertence a Krishna, nós começamos a diminuir o nosso desejo de nos assenhorear da energia de Krishna e queremos usar a energia de Krishna, para o verdadeiro dono. Esse é o início da nossa jornada que vai nos levar a ultrapassar esse oceano do mundo material. E como eu expliquei, no exemplo de Srila Prabhupada, por exemplo, de Narada Muni e de tantos outros devotos puros, né? Isso pode acontecer aqui mesmo, desde que você adquira consciência de Krishna. Por isso que Prabhupada criou um movimento para desenvolver a consciência de Krishna. A ISKCON é a Sociedade Internacional para desenvolver consciência de Krishna. A consciência de Krishna é que Krishna é o grande possuidor de todas as energias e tudo pertence a Krishna. A partir daí, por isso que nós estudamos, né, a Sankhya Yoga, estudamos com detalhes essa natureza material e vimos como ela é diretamente criada, mantida por Krishna e como ela é diretamente pertence a Krishna. Então, a partir do desenvolvimento dessa consciência, nós podemos nos libertar do condicionamento material. Sundarangi, quando estudava química na escola, já achava fantástico a ação da água, H2O, pois era incrível sua ação junto aos outros elementos. Não é mesmo? A água é um elemento muito interessante. Hoje faz muito mais sentido ouvindo esses ensinamentos extraídos do Srimad Bhagavatam. Muito grata pela aula. Essa aula é muito interessante, né? Prabhupada, não a minha aula, eu digo Prabhupada, né? O significado de Prabhupada é muito interessante quando ele enaltece nas qualidades da água, né? Muito interessante mesmo. Eu que agradeço a atenção, viu, Sundarangi? Obrigado. Otávio Daniel, Dandavati Prabhu, grato pela explicação e resposta, podemos explorar, mas sem expectativa de colher frutos para si. Sim, claro, nós podemos, se nós interagirmos adequadamente com a energia material, no sentido de avançarmos no nosso conhecimento, em lidar com essa energia material, mas adquirindo o desejo de utilizar essa energia para o seu verdadeiro dono, sim, podemos explorar. Nesse sentido, sim, podemos explorar a natureza material. Tá? Mas é isso mesmo. É verdade, praticar tudo em devoção a Shri Krishna, exatamente. Haribol. Adila Devidas, obrigado, aula. Meu irmão, sim, irmãzinha, Hare Krishna, feliz em vê-la também, minhas reverências. Tá bem? Acho que eu passei aqui um pouquinho do tempo, não é verdade? Então, vamos terminar aqui e agradeço, né, mais uma vez a atenção de todos aí, até uma próxima oportunidade. Hare Krishna, Haribol.